Olá, empresário! Pronto para transformar esse vídeo em informação estratégica para o seu negócio? Com a chegada da reforma tributária, muitos empresários começaram a ouvir um termo que ainda gera dúvidas, o chamado Simples Nacional Híbrido. IBS e CBS por fora ou por dentro? Mas afinal, o que é esse modelo? Quando devo aderir? Ele realmente reduz impostos? O problema é que essa escolha pode representar uma oportunidade no planejamento tributário, mas também pode aumentar a carga fiscal e a complexidade da empresa quando é feita sem uma análise completa. Olá, eu sou Robson de Paula, da Prestacom Contabilidade. Atuamos ao lado de empresas atacadistas, varejistas, construtoras, prestadores de serviços e negócios de diversos setores, estruturando planejamento tributário, contabilidade e gestão fiscal para decisões mais seguras. Neste conteúdo, vamos explicar que o Simples Nacional Híbrido é uma escolha que a empresa deve optar até setembro deste ano. Mas vamos analisar quem pode se beneficiar e quais os pontos precisam ser considerados antes da escolha. O que é o Simples Nacional Híbrido? O primeiro ponto é entender que o Simples Nacional não vai acabar com a reforma tributária. A empresa poderá continuar recolhendo seus tributos pelo regime simplificado. Porém, a legislação criou duas possibilidades para os novos tributos que entram, o IBS e a CBS. Na primeira possibilidade, a empresa mantém IBS e CBS dentro do Simples Nacional com recolhimento na guia única. Na segunda, ela continua no Simples para os demais tributos, mas passa a calcular e recolher IBS e CBS por fora. E essa segunda opção que ficou conhecida como Simples Nacional Híbrido. Portanto, não se trata de um novo regime tributário, é uma opção de apuração dos novos tributos fora do DAS. E qual é a principal diferença entre os dois modelos? Quando IBS e CBS permanecem dentro do Simples, a empresa continua com uma apuração mais simplificada. Porém, ela não poderá aproveitar créditos de IBS e CBS sobre suas próprias compras, da mesma forma que uma empresa no regime regular. E para quem tem cliente empresarial no modelo B2B, seu cliente poderá aproveitar somente o crédito correspondente ao valor de IBS e CBS efetivamente recolhido pelo fornecedor dentro do Simples Nacional no documento fiscal. Esse crédito pode ser menor do que aquele gerado por um fornecedor que apura IBS e CBS integralmente pelo regime regular. Por isso, empresas do Simples que vendem para outras empresas podem enfrentar uma pressão competitiva. Um cliente pode preferir comprar de um fornecedor que gere mais créditos tributários. Quais são os prazos para a escolha? Existe um cronograma importante para essa decisão. A empresa poderá fazer a opção pelo recolhimento de IBS e CBS no regime regular entre o dia 1º e 30 de setembro de 2026, para produzir efeitos no primeiro semestre de 2027. Depois da opção, será possível revisar a análise durante os meses seguintes e cancelar a escolha até 30 de novembro de 2026. Isso abre uma janela estratégica para a empresa realizar uma simulação preliminar, formalizar a opção em setembro e reavaliar os números antes do prazo final de cancelamento. Existe a expectativa de que novas informações sobre as alíquotas do IBS e da CBS sejam divulgadas em outubro. Porém, como não há confirmação oficial de que a alíquota definitiva seja conhecida durante esse período, a empresa não deve fazer a opção apenas para esperar essa informação. A escolha de setembro precisa estar apoiada em uma análise consciente, considerando faturamento, compras, créditos, margem, clientes, fornecedores e fluxo de caixa. Caso os dados disponíveis até novembro indiquem que o modelo híbrido não é vantajoso, a empresa poderá cancelar a opção dentro do prazo. É importante lembrar que esse cancelamento será irretratável para o período correspondente. A próxima oportunidade de escolha ocorrerá em março de 2027. Essa nova janela de março terá validade para o segundo semestre de 2027, de julho a dezembro. Por isso, setembro não deve ser visto como um momento de decisão
decisão definitiva sem estudo. Deve ser tratado como o início de uma etapa de validação, com acompanhamento dos números e revisão da estratégia até novembro, o que deve ser analisado antes da escolha. Mas isso não significa que todas as empresas que atuam no mercado B2B devem escolher o modelo híbrido. A escolha depende de dois lados da operação. É preciso analisar quem são os clientes, mas também quem são os fornecedores da empresa. Quando a empresa escolhe apurar IBS e CBS pelo Simples Nacional híbrido, ela poderá aproveitar os créditos permitidos sobre compras de mercadorias, insumos, serviços, equipamentos e outras despesas vinculadas à atividade. Ao mesmo tempo, passará a destacar IBS e CBS nas vendas e poderá gerar créditos integrais para os clientes sujeitos ao regime regular ou mesmo no Simples Nacional híbrido. Essa combinação pode ser interessante para empresas com grande volume de compras tributadas e que vendem principalmente para outras empresas. Mas a vantagem não é automática. Imagine uma empresa que compra muitas mercadorias de fornecedores que geram um volume relevante de créditos de IBS e CBS. Nesse caso, os créditos recebidos dos fornecedores podem reduzir o IBS e a CBS devido nas vendas. Agora, imagine uma empresa com poucos insumos, poucas despesas que geram créditos e uma margem elevada. Ela poderá ter pouco crédito para compensar e uma carga maior no modelo híbrido. Portanto, a decisão não depende apenas do faturamento ou do setor. Depende da relação entre os débitos gerados nas vendas e os créditos obtidos nas compras. Também é necessário analisar a origem dos fornecedores. Se grande parte das compras é feita de MEIs, pessoas físicas, fornecedores do Simples regular, o benefício do modelo híbrido pode ser bem menor. Já uma empresa que compra principalmente de fornecedores do regime regular pode ter uma base maior de crédito. E como fica o varejo que vende diretamente para o consumidor final? O consumidor pessoa física não aproveita créditos de IBS e da CBS. Por isso, no mercado B2C não existe a mesma pressão comercial para que a empresa gere créditos ao comprador. Mas seria errado afirmar que, por esse motivo, o Simples tradicional será sempre a melhor escolha. Mesmo vendendo para pessoas físicas, a empresa pode adquirir grande quantidade de mercadorias, insumos, serviços que são tributados. Nesse caso, o aproveitamento dos créditos das compras pode influenciar na comparação. O problema é que no varejo, o imposto que não for compensado por créditos tende a ser incorporado ao preço ou absorvido pela margem da empresa. Por isso, a simulação precisa considerar preço de venda, margem, concorrência e capacidade de repassar a carga tributária ao consumidor. Outro ponto essencial é comparar o custo total. No modelo híbrido, apenas IBS e CBS ficam fora do Simples. Os demais tributos, IRPJ e CSLL, continuam sendo recolhidos conforme as regras do regime simplificado. Isso significa que a empresa terá o DAS e, ao mesmo tempo, uma apuração separada de IBS e da CBS. Também terá mais obrigações fiscais, controle de créditos, conferência de documentos e necessidade de sistemas corretamente parametrizados. Portanto, uma possível economia tributária precisa ser comparada com o aumento da complexidade e dos custos administrativos. Outro cuidado é não olhar apenas para a alíquota apresentada na nota fiscal. Uma alíquota maior não representa necessariamente um imposto maior. No regime regular, os créditos das compras reduzem o valor efetivamente recolhido. Por outro lado, uma alíquota aparentemente menor dentro do Simples pode representar um custo maior quando a empresa perde créditos importantes ou reduz a competitividade diante dos clientes empresariais. A análise correta deve considerar pelo menos 5 pontos: o perfil dos clientes, o perfil dos fornecedores, a quantidade de créditos gerados pelas compras, a margem e a formação do preço e o custo para cumprir as novas obrigações fiscais. Uma operação pode parecer vantajosa no cálculo anual, mas gerar dificuldades financeiras ao longo dos meses. A Prestacom Contabilidade pode analisar junto com a sua empresa compras, vendas, identificar os créditos possíveis, analisar clientes e fornecedores e simular os dois caminhos. Assim, a escolha deixa de ser baseada em opinião e passa a ser
baseada nos números reais da sua empresa. O maior erro é continuar no modelo tradicional apenas por hábito, mas também é um erro escolher o modelo híbrido somente porque ele permite créditos. Crédito tributário não é desconto automático. Ele só gera vantagem quando existe um volume suficiente para compensar os débitos e os custos adicionais da sua operação. A resposta depende de uma análise completa de toda a cadeia. Não basta saber para quem a sua empresa vende. É necessário saber de quem ela compra, quanto crédito pode receber, quanto imposto ela gera nas vendas e qual impacto isso terá na margem, no fluxo de caixa e na sua precificação. A decisão também precisa respeitar o calendário da transição. A empresa deverá fazer sua análise antes de setembro de 2026, revisar os resultados durante os meses seguintes, confirmar ou cancelar a opção até novembro. A Prestacom Contabilidade auxilia a empresa na simulação do Simples Nacional híbrido, na análise dos créditos de IBS e CBS e na comparação dos cenários para 2027. Clique no link da descrição e fale com a nossa equipe para descobrir qual opção pode ser mais vantajosa para a sua empresa. E deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este conteúdo com outros empresários que também precisam se preparar para a reforma tributária. E nos vemos no próximo vídeo, porque na Prestacom o seu sucesso faz parte do nosso sucesso.